Oficial de justiça no condomínio. Pessoal, eu vou falar de um assunto nesse vídeo que eu recebo muitas perguntas, tá? Tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram, o @papo.d.oficial. E o negócio é o seguinte, essas perguntas vêm para mim tanto de colegas oficiais de justiça que enfrentam aí muitos problemas quando tem que cumprir ordens judiciais em condomínios residenciais. Vem para mim do cidadão que quando recebe o oficial lá no prédio em que ele mora, ele fica em dúvida, não sabe se ele deve pedir para o oficial de justiça subir até o apartamento, se ele deve descer para receber o oficial. E vem também, pessoal, dos funcionários desses condomínios, que tem aí uma dura missão, porque se de um lado eles precisam zelar aí pela proteção, pela segurança e pela tranquilidade dos moradores, por outro lado, eles também não podem impedir ou dificultar o cumprimento das ordens judiciais. Antes de mais nada, eu não vou falar nesse vídeo, pessoal, se porteiro, funcionário aí de condomínio residencial pode receber citação ou intimação de morador. Por quê? Porque eu já fiz um vídeo falando só sobre esse assunto e aí vocês podem dar uma olhadinha nesse vídeo que eu fiz, que é bem completo. Vou até deixar aqui nos vídeos sugeridos. O assunto desse vídeo é: o oficial de justiça chegou lá no prédio, chegou no condomínio, ele pode entrar e bater direto no apartamento do morador, da pessoa que ele está procurando? Ou não? Esse é o ponto crucial aqui, pessoal, nesse vídeo. E é o seguinte, o que a gente vê aí na prática? A gente vê que determinados condomínios residenciais, eles já têm a determinação para que quando chega o oficial de justiça entre e vá direto até o apartamento, toque a campainha, bata na porta do apartamento. Muitos até disponibilizam um funcionário, um segurança ou muitas vezes o zelador para acompanhar o oficial de justiça até o apartamento. Alguns acham melhor nem interfonar, acham que é melhor o oficial de justiça ir direto. Em outros condomínios, a gente vê que já é um sistema diferente. Eles interfonam para os moradores e o morador decide aí se o oficial de justiça sobe até o apartamento ou se ele desce para conversar com o oficial de justiça. Então, pessoal, não tem uma regra fechada, até porque o Código Civil, no capítulo em que ele tratou do condomínio edilício, ele não determinou isso. Então, o que acontece? Acaba ficando aí para os regulamentos dos próprios condomínios, que são aí a convenção e o regulamento interno, disciplinar esse assunto. O problema surge quando os condomínios acham que essas regras internas, elas estão acima da lei e do cumprimento das ordens judiciais. Eu tenho certeza que muitos colegas, assim como eu, já ouviram: ah, mas olha, não pode porque é regra do condomínio. Ai, não pode porque o síndico determinou dessa forma. E aí, pessoal, o oficial de justiça fica lá tendo que lidar com duas situações que são muito delicadas. A primeira delas é o despreparo desses funcionários ou até mesmo de pessoas que administram o condomínio e também a falta de colaboração para o cumprimento da ordem judicial. Como então resolver esse impasse? Então, pessoal, a gente tem que ter bem claro o seguinte: o oficial de justiça devidamente identificado, isto é, com a sua carteira funcional e também com o mandado judicial que ele tem que cumprir, ele tem sim direito de subir até o apartamento do morador, da pessoa que ele procura, e tocar direto lá. O condomínio pode até determinar que uma pessoa acompanhe o oficial de justiça até lá. Deve sim pedir a credencial do oficial de justiça por uma segurança, tá?
Até eu já ouvi em diligências, mas a gente precisa tomar cuidado, tem medo, tal. Mas os oficiais, eles têm a identificação funcional, pessoal. Então, o oficial com a identificação funcional, mandado judicial na mão, ele tem sim a prerrogativa de ir até o apartamento da pessoa que ele procura. E aí, a pessoa, o réu, uma testemunha, decide se ela quer ou não que o oficial de justiça entre no apartamento dela. A pessoa pode receber ali a intimação, a citação na porta mesmo, tá? Agora, eu vou convidar vocês para assistir um outro vídeo que eu gravei chamado "O oficial de justiça pode entrar na minha casa?", porque lá eu explico direitinho quais são aí os tipos de mandado judicial que dá direito do oficial de justiça adentrar na casa da pessoa, tá? Então vai lá, vou deixar aqui nos vídeos sugeridos, porque tem caso que o oficial de justiça precisa entrar na casa sim, tá? Que mais? Será que o porteiro pode interfonar para o morador? Pessoal, o porteiro pode sim interfonar para o morador. É a mesma coisa se o oficial de justiça chegar numa residência de rua, o oficial vai, toca o interfone da casa e a pessoa que atende fala: olha, quem é que gostaria de falar com o senhor fulano de tal? E aí o oficial diz: olha, meu nome é Vanessa e eu sou oficial de justiça, tá? É a mesma coisa, o porteiro liga para o morador e diz que tem um oficial de justiça. Mas, pessoal, como eu já disse aquela palavrinha ali atrás, a palavra mágica é colaboração. Se os funcionários desse condomínio já sabem que é uma pessoa difícil, que já tem histórico aí de não querer receber o oficial de justiça, a pessoa pode ter a sensibilidade de pedir para que o oficial suba sem interfonar. Mas não tem problema, o pessoal do condomínio pode sim interfonar e avisar que tem um oficial ali. O que o condomínio não pode fazer é barrar a entrada do oficial de justiça. Um outro ponto que eu quero deixar claro aqui é com relação àqueles mandados de penhora de bem e busca e apreensão, principalmente de veículo. Nesse caso, pessoal, o oficial de justiça ele vai precisar ter acesso a áreas comuns do condomínio residencial, por exemplo, as garagens. Então, nesse caso, quando o oficial chega com mandados desse tipo, penhora, busca e apreensão, os funcionários do condomínio têm que dar acesso para o oficial de justiça a essas áreas comuns onde podem aí estar localizado aquele bem, para que o oficial de justiça possa checar se aquele bem que ele procura está ali. Um outro ponto delicadíssimo e também que está super atual, que eu quero falar para vocês, é o caso daquelas portarias virtuais, também chamada de portaria remota, tá? O que acontece? Nesse caso, pessoal, o funcionário ele não fica ali no condomínio, ele fica numa central e dessa central ele controla aí a entrada e saída de pessoas no condomínio. E o que acontece? Eu já tive muito problema com essas portarias virtuais. Por quê? Porque o condomínio, ele é o cliente, né, pessoal? O condomínio é o cliente dessas portarias virtuais. E vocês conhecem aquela frase, né? O cliente sempre tem razão. Só que essa frase, o cliente sempre tem razão, ela não vai poder ser usada para impedir o cumprimento da ordem judicial. Então, o que tem que ser feito nesse caso? O funcionário dessa portaria virtual, dessa portaria remota, a partir do momento que chega lá a pessoa e se identifica como oficial de justiça, dá o nome do morador, dá o número da casa, se for um condomínio de casas, ou dá o número do apartamento, o que esse funcionário ele precisa fazer, pessoal? Ele precisa entrar em contato com algum funcionário que fique ali no condomínio, por exemplo, que esteja encarregado pelo recebimento de encomendas, pelo recebimento
das correspondências, ou até mesmo que esteja encarregado da limpeza, para que ele receba o oficial de justiça e acompanhe o oficial até o apartamento ou até a casa, se for um condomínio de casas, tá? O que tem que ficar claro é que a informalidade, o distanciamento que essas portarias proporcionam não pode ser usada como impedimento para o cumprimento da ordem judicial. Tá legal? Tem que ficar bem claro isso, tá, pessoal? Eu já tive muito problema em prédio que utilizava esse serviço de portaria virtual. Então, assim, agora já partindo para a parte final aí do vídeo, eu vou lembrar de novo que a palavra-chave é colaboração. Tendo colaboração, fica bom para todo mundo, tá? E assim, a gente precisa tomar um cuidado um pouquinho maior com aqueles casos, às vezes, de morador que pede para o funcionário, olha, se vier o oficial de justiça me procurar, fala que eu tô viajando, ou fala que eu não tô, se perguntar a hora que eu volto, diz que não sabe, tá? Então, assim, os funcionários precisam ser bem instruídos, tá? Para não se comprometerem aí com essa situação, tá, pessoal? O condomínio, ele não pode ser usado para blindar o morador dentro do condomínio e deixar aí de dar cumprimento a ordens judiciais. Mais uma coisa que eu quero pedir para vocês, pessoal, se vocês puderem compartilhar esse vídeo com outros colegas oficiais ou aí com pessoas que tratam de condomínios, tá? Isso é bem importante mesmo, porque os colegas oficiais costumam enfrentar muito problema aí em mandados judiciais que tem que ser cumprido em condomínios, e a gente percebe que há ainda muita confusão quando se trata de autorizar ou não a entrada do oficial de justiça no interior desses condomínios, tá? Então é isso. Até mais, até o próximo vídeo. Vou pedir para vocês, deixa o like, pessoal, se gostaram. Também podem começar a me seguir lá no Instagram, manda pergunta para lá que eu respondo também, ou manda aqui no YouTube mesmo, tá legal? Então é isso. Até mais, até o próximo vídeo.